Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, bom dia, você empreendedor, empresário, comerciante, profissional, trabalhador em todas as áreas. Nesta manhã de sábado, estamos aqui unidos e reunidos para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Sábado é o dia dedicado à Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora. Invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo para nos conduzir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E no sábado a gente medita com Magnificat no empreendedorismo. Hoje nós vamos meditar com Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50. Lucas 1, 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, já teve uma live aqui em que eu falava da questão do patrimônio, né? Do patrimônio que você vai deixar para as futuras gerações. Quando se fala em patrimônio, geralmente as pessoas vão ligar a bens materiais de estruturas, móveis, imóveis ou bens financeiros em bancos. Mas vamos lá. Essa citação bíblica aqui, ela nos direciona para o maior de todos os patrimônios. Então, no empreendedorismo, como é que nós aplicamos essa citação bíblica? Negócios que pensam em legado e impacto social têm maior relevância e longevidade. Então, veja só, qual é o maior patrimônio que nós precisamos deixar na nossa vida presente, enquanto estamos aqui, que nós precisamos construir? É o legado. O legado, ele é muito mais importante, o patrimônio do legado é muito mais importante do que o patrimônio dos bens materiais. Sabe por quê? Porque se eu aprendo, eu vou colocar em prática. E aquele negócio, ele vai continuar tendo a ramificação de geração em geração. Uma das profissões que a gente vê é que alguém vai lá testemunhar, vai falar como é que abraçou aquela profissão, a de contabilidade, o profissional contábil. O meu pai era contador, a minha tia era contadora, a minha avó era contadora, o meu avô era contador. Então, foi se passando um legado de geração em geração. Não um legado financeiro, mas um legado de estrutura, de conhecimento, de ação, de profissão. Então, é esse legado o principal que nós precisamos expandir, ou melhor, é o patrimônio que nós precisamos expandir para as futuras gerações, é deixar um bom legado no tempo presente. No teu negócio, quais são os ensinamentos que você pode deixar para que outros possam dar continuidade quando você cumprir a sua missão? Nós sabemos que nós não somos eternos, que nós vamos passar. Muitos já passaram antes de nós vamos passar, outros passarão também diante de nós. Mas dentro da minha estrutura empreendedora, na minha estrutura de negócios, eu desejo que ele vá seguir de geração em geração. Então, se você deseja, não é o patrimônio construído que você vai deixar, que vai impulsionar essa geração e por muitas e muitas outras, mas é o legado que você vai deixar. Princípios, valores, propósitos, ensinamento. Olha, eu aprendi assim. A minha empresa cresceu
porque eu aprendi e eu fiz ela prosperar. Então, vai ensinando, não dê tudo de mãos beijadas. Se os familiares estão inseridos no teu empreendimento, na tua empresa, que não seja simplesmente um inserida, eu vou lá, eu sou o filho do dono, eu sou o filho do sócio, então eu tenho que ter uma mesada. Não, eu preciso prestar um serviço também. E aí vem o ensinamento desde então. Prestar um serviço, aquele serviço ele precisa ter valor também, não pode ser simplesmente, no caso, no sentido de ser bem feito. Não, não é porque eu sou filho do dono, porque eu sou filho do sócio que eu vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não, eu preciso ter um compromisso. Esse é o primeiro legado que precisa ser construído. A educação, o compromisso, a fidelidade, a perseverança. E aí sim, as futuras gerações hão de abraçar esse grande patrimônio que está sendo construído no tempo presente. Então, a dica prática para nós nesse dia: inclua práticas sustentáveis e sociais no modelo de negócio. Isso atrai clientes conscientes e fortalece a sua marca. Que possamos, assim, permitir que o Senhor venha direcionar a nossa vida. Que possamos pegar a nossa arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com as armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Desculpa. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos rezar. Convido você a rezar nesse segundo mistério pela vida dos seus clientes e fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Hoje é sábado, estamos finalizando a lida da semana. Hoje é o último dia onde se trabalha para louvarmos e bendizer a Deus, agradecermos por todas as bênçãos durante essa semana. Agradecer a Deus por todas as situações. Bateu a meta? Glória a Deus. Não bateu a meta? Glória a Deus, e consagra para que na semana seguinte possa se recuperar. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você agora a colocar o nome da sua empresa, o seu empreendimento, o seu negócio, a sua profissão. Apresenta diante de Deus os planos, os projetos do seu coração e busca em Deus a sabedoria para a prosperidade
Apresenta diante de Deus os teus sonhos, apresenta diante de Deus as tuas dificuldades para realizar os teus planejamentos. E vamos rezar consagrando o nosso negócio, a nossa empresa, no coração de Jesus e no imaculado coração de Maria. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes empresariais que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, o Teu amor, a Tua luz, a Tua força, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Finalizamos o texto do empreendedor nesta manhã de sábado. Agradeço a você que permanece firme aí, firme e forte na batalha, rezando conosco. E te peço, olha, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha para que outras pessoas também vivenciem esta graça de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para assim prosperar nos negócios. Hoje é sábado, dia de descanso, dia do desfrute, desfruta do teu trabalho. E que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, tenha um ótimo final de semana, que o dia de hoje seja de muitas conquistas, de vitórias, de bênçãos e de muito problema resolvido, viu? Problema resolvido, de muita paciência e amor para você conseguir resolver bem os seus problemas. E vamos avançar, porque avançar é decisão. Estaremos de volta segunda-feira às 6h30 da manhã aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate, com o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, povo de Deus!